Olá, meus amigos, meus irmãos na fé em Cristo. Hoje eu venho falar sobre um assunto bastante problemático da atualidade. Estamos em agosto de 2026 e eu estou aqui em Ipubi, Pernambuco, Brasil. Eu venho falando de há um tempo para cá, em alguns vídeos meus, relativamente aos acontecimentos futuros. Muitas das pessoas poderão dizer: você é profeta? Não, eu não sou profeta. Eu simplesmente baseio-me em factos. E contra factos não há argumentos. E eu baseio-me neste factor. O que acontece agora e o que acontecerá no futuro, por exemplo, de 2030 para a frente. Está em marcha em algo na verdade. E o que é que está em marcha? Está em marcha um processo que é chamado processo que eu chamo de que o chamado livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? O livre-arbítrio é o que o homem tem em si e que define o que ele pode pensar, o que ele pode dizer e pode propor, mesmo que não seja aceito. E podemos dizer que a grande maioria da população mundial poderá ver este vídeo. Outros poderão passar à frente e não lhes interessar. Isto é o livre-arbítrio, a escolha de cada um. Mas o que acontecerá no ano 2030? Será que este vídeo vai existir? O vídeo que você está fazendo agora, mesmo que seja uma piada ou algo até que não tem nada a ver com a realidade, será que ele vai existir? Não, na verdade não vai existir. Porque aquilo que eu vejo e o que se avizinha não é um estado da profecia, é um estado da realidade. E a realidade é esta: se existe o livre-arbítrio hoje e amanhã não existirá mais, como ele acabou? O que aconteceu para que ele deixasse de existir? O que aconteceu é o que está acontecendo na atualidade. Por exemplo, hoje, como eu disse, eu posso falar o que eu quero, mas no ano 2030 existirá uma nova ordem mundial, e ela não se baseia em fatores políticos. Não existirá mais fronteiras e não existirá mais religiões, não existirá mais democracia e tudo isso nem sequer mais se falará porque nunca se ouviu falar. E como nunca se ouviu falar, é chamada a caracterização das consciências. Caracterizar as consciências, preparar os novos, os filhos dos filhos dos filhos, para algo que eles acreditam. E o que eles acreditam, por exemplo, eu refiro-me muito ao que está para acontecer. A nova ordem mundial, ela é da Irmandade Muçulmana. Os muçulmanos vão tomar o mundo e ponto final. Isso é categoricamente facto. Não tem como combater? Não tem como combater. Isso é facto. Se você fizer, por exemplo, uma pergunta relativamente a este assunto, face ao que eu estou falando agora, por exemplo, à inteligência artificial, ela vai contestar e dizer: não, mas os antigos impérios atrás, os antigos impérios anteriores, o Império Romano, o Egípcio, não importa, eles não conseguiram destruir tudo em si, deixaram resíduos. Mas nós estamos falando de impérios anteriores que eram gananciosos, que tinham apenas um objetivo: invasão, tomar, apropriação e às vezes imposição de uma nova forma de pensamento. Mas ficou sempre aqueles resíduos das antigas civilizações. Mas nós estamos lidando com pessoas altamente capacitadas, intelectuais no sentido para o seu único conhecimento, que é o Alcorão. A Irmandade Muçulmana tem este propósito que já vem desde 1952. Começou em 2052, creio que foi no Egito, depois foram para a França e depois foram-se realizando, espalharam-se e estão por todo lado, o chamado Cavalo de Troia ou a Guerra dos Ventres. A Guerra dos Ventres todo mundo já sabe, que eu já até expliquei, e a maioria das pessoas sabem que a Guerra dos Ventres é: quanto mais filhos tiver, mais muçulmanos tem. E quanto mais muçulmanos tem, mais podem expandir a sua religião, as suas ideias. A destruição do Ocidente. Mas os muçulmanos, eles não têm isso de livre-arbítrio. É e ponto final. Aceita e ponto final. Muitas das coisas que nós temos hoje aqui, como cristãos, como budistas, como judeus e etc., não importa das religiões que for,
Nós podemos decidir e até falar. Qualquer pessoa pode falar mal de Cristo? Pode. E se você colocar a inteligência artificial sobre Cristo, é-lhe dado todas as probabilidades. Mas quando você fala sobre os muçulmanos e quando fala sobre Maomé ou sobre o Alcorão relativamente a um assunto problemático, imediatamente a inteligência artificial é acionada para dizer que não pode falar sobre esse tema. Quem programou e por que programou e como conseguiu programar? A inteligência artificial, ela não se programa por si mesmo. É um ser humano que a programa. É uma identidade, é alguém. E quem são os programadores? E quem são os que patrocinam esses mesmos programadores? Homens bilionários ricos, os donos do petróleo. Por exemplo, os grandes cheques do petróleo, os grandes senhores do petróleo. Eles não têm objetivo sobre a arte, porque a arte para eles não lhes convém. A arte que você está vendo aqui, ela não existirá. O Museu do Louvre, o Museu do Prado, o Museu de Nova York, o Museu de qualquer outro museu no mundo inteiro deixará de existir. E você dirá, isso não faz nenhum sentido. Faz todo sentido. Vão virar mesquitas, muitos serão incinerados. E onde tiver imagens de culto, onde tiver chamada idolatria, onde tiver algo que é subversivo, como ou algo como de Picasso ou de Van Gogh, melancólico, drástico, ou o grito de Mush, e etc. Não terá interesse nenhum para a Irmandade Muçulmana. Tudo será incinerado. As igrejas serão tiradas as suas cruzes e etc., os seus símbolos, e elas virão mesquitas, porque já está acontecendo, né? Nós vemos pelo mundo inteiro que estão destruindo igrejas cristãs, principalmente, nem evangélicas, não importa, estão botando fogo nelas. E as que sobreviverem serão aproveitadas, né? Bom, o que eu quero dizer aqui, este tema hoje tem a ver com o livre-arbítrio. Não vai existir mais essa palavra livre-arbítrio. E muitas pessoas dirão, mas haverá uma resistência. Sim, vai haver uma resistência. Talvez até 2030, talvez alguns resíduos pequenos em 2040, de cristãos e de outras denominações, e até ideologias de género, como LGBT, e como, por exemplo, feministas, e como comunistas, socialistas, os tais chamados ismos. Aqueles que hoje apoiam a causa do Islã são aqueles que serão os primeiros a ser exterminados. Vocês podem ver o que aconteceu no Irão, né? No Ayatollah, né? Khomeini. Primeiramente, os comunistas e os socialistas se aliaram a ele depois que a revolução foi ganha. Depois que foi tomado o poder do Irão, o que aconteceu? A primeira coisa que fizeram foi perseguir os chamados intelectuais de esquerda. Foram fuzilados, perseguidos. Alguns tiveram que fugir do país. E até hoje vemos o que foram as feministas. Perderam as suas roupas e ganharam umas novas roupas, as chamadas burcas e os véus. Não têm direitos absolutamente nenhum até para estudar. E se hoje alguém reclama, elas são executadas, que isso é facto e nós vemos nas TVs. Se alguém é contra a tirania do próprio governo do Irão, o que acontece é fuzilado, é considerado um traidor da pátria. E isso aí é um cenário real, é um cenário real daquilo que é a realidade que vai acontecer no futuro. O que nós vemos no Afeganistão, as meninas sendo vendidas, as meninas sendo tomadas, crianças. Falar hoje de pedofilia, meu Deus do céu, é pedófilo. Mas no futuro, de 2030, a pedofilia não existirá mais. Porque o conceito de pedofilia está sendo abolido em quase todas as nações. Porque o casamento com crianças ou com menores como de 6 a 9 anos é normal. E nós sabemos que os muçulmanos apoiam essa causa. As feministas ficam em silêncio, se calam. Os comunistas nem sequer dizem nada. Muita gente dirá, mas haverá resistência. Sim, sempre vai haver resistência, mas a partir de 2030 essa resistência vai deixar de existir. Ou vai ser perseguida, altamente perseguida. Como acontecerá isto? Uma ordem, um mundo inteiro sem fronteiras, onde tudo é muçulmano, onde a democracia é coisa do passado, não, é coisa que nunca sequer existiu. O comunismo nunca existiu, o socialismo nunca existiu, a direita nunca existiu. E tudo o que é contrário ao Islã deixará de existir. Bom, e vendo assim por esses lados, alguém poderá dizer assim, e como ficarão as nações, as capitais? Manterão os seus nomes, algumas delas sim, mas as que estiverem, por exemplo, escrito São Paulo deixará de existir, porque São Paulo denominará, né? San Salvador, por exemplo, deixará de existir,
Porque quem é o Salvador senão Jesus Cristo, não é? Ou então poderão São Salvador Maomé, ou Allah, Allah Akbar, orações prolongadas de 5 vezes ao dia. E a geração que vier será doutrinada para esse sistema. A perseguição acontecerá e da forma como vai acontecer, isto é facto e é real e já está acontecendo. Por exemplo, cristãos, vamos tomar os cristãos. Cristãos serão perseguidos. Homens são os principais alvos. Homens serão mortos, fuzilados em praça pública, levados para campos chamados de concentração, onde trabalharão até à morte, e não importa se eles comam ou não comam, serão considerados como baratas, como ratos, animais sem sentido algum. As mulheres serão levadas para quê? Para a produção. Produzir o quê? Chamada Guerra dos Ventos, que não será jamais guerra, será liberado. Os homens podem pecar, fornicar com elas para ter filhos. E se elas não aceitarem o Islã, elas serão executadas. Escravizadas e executadas. As crianças, os filhos dos filhos dos filhos dessas mulheres, já estão preparados para ser doutrinados. Não conhecerão nada do que é passado. Isso é linha de tempo. Será apagado. O próprio AI, inteligência artificial, está se encarregando de apagar, lentamente. Chegará a um ponto que a inteligência artificial só servirá apenas para uma coisa: vigilância. 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 E quando você colocar, por exemplo, o meu nome, ou perguntar para a inteligência artificial, fala-me de Miguel Westenberg, ele fez algum vídeo, por exemplo, relativamente a este vídeo, ele não vai ter esse vídeo porque foi apagado, o chamado algoritmo. A inteligência artificial será programada para qualquer algoritmo contrário ao Corão, a Maomé e ao Islã ser imediatamente deletado, apagado. Ninguém terá acesso a essas informações. Bibliotecas incendiadas, livros como Friedrich Nietzsche, Karl Marx e John, sei lá, pensamentos como de Martin Luther King. Quem foi Martin Luther King? Quem foi Miguel Westerberg? Quem foi Picasso? Quem foi Van Gogh? Quem foi Leonardo da Vinci? Quem foi John Kennedy? Não existirá a história será simplesmente apagada. Não se consegue apagar. Consegue-se apagar porque a tecnologia de hoje nos dá acesso. E a tecnologia de hoje está sendo programada. Esses grandes magnatas, eles não se preocupam com mais nada a não ser levar a finco, levar ao peito, de dizer: este é o propósito. E isto é o que nós queremos. E isto é o que vai acontecer. Em 2030, para o futuro, para a frente, o que hoje é e existe não existirá mais. Então, como fica a Bíblia Sagrada? A Bíblia Sagrada existirá, mas o Novo Testamento deixará de existir, assim como o livro dos budistas e etc, etc, etc. Será tudo desenraizado. Será um grande esforço? Não, porque tudo já está a ser tecnológico. A tecnologia estará nas mãos deles. Por exemplo, muitas pessoas dirão: mas existirá Israel? Israel será eliminada completamente, se transformará na chamada Palestina. Esse é o propósito. Esse é o propósito da Palestina, não o propósito da Palestina. Esse é o propósito dos muçulmanos, fazer com que Israel desapareça do mapa. Por que estão perseguem tanto os israelitas? Não há uma necessidade de... Não é porque eles estão perseguindo judeus, eles estão perseguindo cristãos, estão perseguindo budistas do candomblé, etc., de todas as religiões do mundo. Para eles é exterminar os chamados infiéis. Os judeus são infiéis e ponto final. Não lhes interessa. É apagamento total da história. Total da história. Não vai existir mais a história. E o que nós vemos agora com essas bandeiras da Palestina é apenas um ensaio para o futuro. Para o futuro. Não existe em si o povo palestiniano. Você é contra a Palestina? Eu não sou nem contra nem a favor. Simplesmente aquilo ali vai acontecer mais tarde ou mais cedo. Se mentalize com você como cristão. Porque nós, os cristãos, já atingimos o nosso objetivo principal que Cristo nos deu. E de por todo o mundo anunciar o Evangelho a toda a criatura. Quem crer será salvo e quem não crer já está condenado. Batizar também, claro. Mas o batismo não é só o batismo que conta. O que conta é crer. E nós sabemos que o Evangelho chegaria a todo mundo. O Evangelho já chegou a todo mundo. Esse foi o ponto alto do cristianismo. Todo mundo sabe quem é Jesus Cristo, mas podem reparar,
Quando se trata de Jesus Cristo, Filho de Deus, que foi crucificado e ressuscitou ao terceiro dia, a maioria das religiões, a maioria dos seres humanos, principalmente os muçulmanos e os judeus também, odeiam essa ideia de um homem morrer pelos nossos pecados. Por isso perseguem. Mas quando você fala de Maomé, meu Deus do céu, não pode falar sobre Maomé. Não pode dizer que Maomé casou com uma moça de 16 anos, uma menina, na verdade, uma criança. Não podemos dizer que Maomé, por exemplo, quando recebeu o anjo, que ele diz ser o anjo Gabriel, que se atormentou e era parecido com um demónio, ao contrário de Maria, que Maria viu e ficou calma e tranquila, e a paz esteja contigo, como dizem os muçulmanos. Bom, não se trata de falar mal. O que acontece é o seguinte: isto é um documento histórico do agora até 2030, depois de 2030 nada disto mais funciona. Morte onde está a tua vitória, tragado foi o inferno, não existe mais. A vitória é Cristo. E se você é cristão, permaneça firme. O que aconteceu no tempo de Paulo e de Pedro, para os discípulos, quando foram, por exemplo, para Roma, onde eles foram perseguidos, executados, ok? Eles foram executados e morreram tranquilamente por Cristo. Estavam numa serenidade. Nós estamos passando isto. Nós somos os santos dos últimos dias, como dizem os chamados Mormons. Eu fui batizado pelos Mormons no início. Na altura eu não entendia, mas eles também não entenderam, a maioria deles. Mas os santos dos últimos dias, isso é o que está em questão. O Evangelho já chegou a todas as criaturas, a todos os continentes, a todos os estados, a todo o mundo. Já conhece Cristo, só não aceita quem não quer. Mas os muçulmanos não lhes convém isto. O que está vindo aí é uma nova ordem mundial. Essa nova ordem mundial que falavam que era tomada por não sei quem, tudo isso, é uma conspiração mundial. Não se trata de uma conspiração, ela está visível. Os grandes líderes políticos, como o de esquerda, por exemplo, porque eles apoiam essas causas? Porque eles infiltram-se e aceitam. Por exemplo, Mandani, que é de Nova Iorque, de ser comunista. Como pode ser comunista? Nada a ver. Nada a ver. Os comunistas são a favor do feminino, das feministas, são a favor do LGBT, os comunistas são a favor do aborto, e os muçulmanos não são a favor de coisa nenhuma. Isso é pura hipocrisia. Mas os comunistas acham que está certo. Porquê? Porque estão lutando contra os chamados capitalistas, contra os chamados republicanos, contra a chamada direita. Mas, na verdade, isso é só uma farsa, como aconteceu no Irã, que eu já falei. Bom, mas a cegueira é tão grande que dá. Então, esses poderosos homens que se dizem ser de esquerda, o que lhes interessa é o capital. Eles dizem: eu vou me anexar à direita. Para quê? Se eu posso entrar na esquerda e posso ganhar milhões, estar lá no patamar, sou patrocinado, tenho dinheiro, e esses cabras podem falar as baboseiras que eles quiserem. E quando o Islã realmente entrar em cena no mundo inteiro, como ficam elas? Ficam de boa, porque eles próprios, mesmo não querendo, se tornam muçulmanos. E ser muçulmano no futuro vai ser muito bom. Você pode casar com quantas mulheres quiser, pode até casar só com crianças, e você pode ficar de boa. Porque tem muçulmanos que são bons e tem muçulmanos que são muito ruins. Não, não existe isto de muçulmano bom e muçulmano ruim. O que existe é aqueles que vêm na frente, vêm com calma, apaziguação, paz e amor, love, e depois começa. É como separar o trigo do joio. Só que isso agora não se trata de trigo, trata-se de joio. É só joio, é só aparência. E você, se olhar para o joio, é parecido com o trigo, mas não tem semente. Mas a semente é diabólica e satânica. Você está me dizendo, então, que o Islã é satânico e diabólico? Não, não é. Simplesmente não é nada. É simplesmente o vazio. A perda da sua própria identidade entrega uma identidade que os outros requerem de si. Ou você aceita ou você morre. E isso se chama livre-arbítrio? Não. O livre-arbítrio somos nós que temos. São os cristãos que determinaram o livre-arbítrio e então outras denominações e religiões contrárias ao Islã. Mas no Islã não existe livre-arbítrio. No Islã existe ou você faz, ou você morre, ou você aceita, ou você morre. É assim e ponto final. E isso é preocupante? Não, não se preocupe. Isto já está em andamento. Isto vai acontecer. O Islã vai dominar o mundo. Ponto final. É facto. Mas tem os republicanos nos Estados Unidos. E até quando isso vai durar? Eles estão segurando as pontas, simplesmente. Agora, uma coisa que eu vou dizer para vocês. Imaginemos que em 2030 o mundo está tomado pelos muçulmanos.
Aí, inteligência artificial não existirá mais inteligência artificial, porque a inteligência serve como um método de eu perguntar e ela me responder. Mas você já reparou que a própria meta da inteligência artificial, ela fala o que lhe convém. Por exemplo, se você falar, como eu já disse, de Cristo, fala tudo e até fala mal. E acha graça, porque está programado para isso. Mas falar de Maomé, de Alá, ou de qualquer coisa a ver com o Alcorão, a lei da Sharia, não posso falar sobre isso porque isso aí é o chamado vitimismo que está na moda. Então, imaginemos que a China seria tomada. A sede seria, por exemplo, Pequim. E em Pequim, vamos supor, nos arredores de Pequim existem bombas atómicas criadas pelos chineses da época do comunismo. Mas eles estão lá no poder. Aí, se eu falar, como não existe mais fronteiras, alguém lá em Pequim diz, olha, em Hong Kong está havendo uma revolta comunista, estão querendo tomar o poder de novo. Como eles estão no poder, têm acesso a tudo, ao armamento de guerra, eles simplesmente pegam uma daquelas bombas que os próprios comunistas criaram e lançam sobre Hong Kong, serena tudo, destrói tudo, mata tudo. Aí diz, ei, pelos satélites vem, ei, alguém conseguiu escapar, então estão infiltrando para outras cidades, bota outra bomba. Você lembra o que aconteceu com o Japão? Hiroshima, Nagasaki, o que aconteceu? Foi o fim da guerra, a rendição total. Os japoneses atacam, atacam os Estados Unidos, Pearl Harbor, que eu queria dizer assim, que eu não consigo nem pronunciar direito, desculpem o meu inglês. E depois os Estados Unidos vai e ataca e bota 2 bombas atómicas, e então caiu de rastros. Isso é o que vai acontecer. Isso é o que vai acontecer no mundo inteiro. Os muçulmanos no poder nos Estados Unidos, no Canadá, e onde houver bombas atómicas, eles vão pegar nessas mesmas bombas e vão lançar sobre cidades, capitais do mundo, como Lisboa, Madrid, Londres, etc. Simplesmente para que eles digam, ou vocês param com isso, ou vocês aceitam, ou vocês morrem, são exterminados da face da terra. Este é o mundo que a gente vive. Eu vou-vos dizer uma coisa. Quem viu, viu. Quem não viu, perdeu. Porque uma coisa é certa, este vídeo que eu estou fazendo aqui, o vídeo, todos os vídeos que você estiver fazendo, se prepare, no futuro não existirá mais. A chamada YouTube deixará de existir para ser apenas pregações de Allah e Maomé. E os grandes capitalistas e os grandes senhores do mundo, os grandes magnatas, claro que eles vão se unificar e vão se tornar muçulmanos. Porquê? Porque lhes convém. Porque querem sobreviver a esse novo mundo que está chegando. Um mundo cujo, eu vos digo categoricamente, é o fim da linha de tempo. Nós, os cristãos, fiquem em paz. Nós estamos cumprindo a nossa missão. Não tenha medo. Fique firme. Continuo firme a Cristo. Mas eu preocupo com meus filhos e com os meus netos. Infelizmente não há nada a fazer. Esta é uma geração. Nós somos os últimos cristãos. Somos os últimos filhos de Deus. E quando eu falo cristãos, eu não falo de evangélicos, de católicos, de protestantes, ou o que seja. Eu falo de todos os reais cristãos. Pode esquecer. 2030 para a frente não existirá mais nenhuma religião a não ser a muçulmana. Democracia é coisa que nunca existiu. Tudo o que você vê hoje, se você for vivo e conseguir ultrapassar 2030 para a frente, você terá que ser muçulmano, quer queira, quer não queira. Porque se você não for, você não existe. Deus abençoe. E se não nos virmos mais aqui, nos encontraremos lá no céu com Cristo. Deus abençoe. Seja um bom cristão.